Boa noite, pessoal, bem-vindo à nossa terceira aula de Spring. Então, na última aula a gente começou a ver um pouco dos conceitos de Spring aí, né? Como a gente definir um bin, como a gente injetar uma propriedade para ele, tá? Como a gente conseguir obter um bin através do bin factor ou do application context, né? Que é mais recomendado ser usado aí, ok? E a gente viu um pouco da questão da injeção via setter, né? Então aqui a gente consegue colocar o tipo aqui, porque a gente tem um set tipo, ok? Não adiantaria de nada fazer isso aqui, ó. Vamos supor, eu vou trocar meu visualização aqui para public, tá? No string tipo, vou tirar o getter e o setter, ok? Então a gente poderia pensar, como ele é público, vou passar o tipo aqui. Tá, então poderia pensar, como esse atributo é público, então aqui ele vai conseguir enxergar. Só que a gente vai ver que não vai, tá? Então vamos ver aqui, vou mandar rodar. Ele vai reclamar que esse atributo não existe, tá? Então deu um erro aqui, ó. No writable property, que essa propriedade não existe, tá? Invalid property type of bin class, beleza? Daí ele até informa aqui, ó, ou o tipo não é escrível, né, de escrever, ou o método setter dele é inválido, ou ainda alguma coisa com problema com o getter dele, tá? Então ele só funciona porque a gente tem poderia fazer até isso aqui, ó. Quer ver, ó? Vou na classe triângulo, vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Vou voltar para private e já comentei aqui, só para não dar problema eu vou tirar esse get tipo aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou comentar o meu atributo tipo aqui, tá? Eu vou tirar o get também. Será que não vai fazer muito sentido isso aqui? Tá, deixa eu voltar aqui, senão deixa eu ver uma coisa. Tirar o get, deixar um set vazio, tá? Então dessa maneira aqui, pessoal, como ele tem um set tipo aqui, ele deve funcionar também, ou não? Eu fiz esse teste, tá? Então ele funcionou também. Então para ele o importante é ter um método, como que ele faz para achar os atributos, tá? Então eu defini aqui no Spring um atributo tipo, tá? Então o que ele vai fazer aqui, ó, ele vai arrancar fora o set, tá? Para achar a propriedade, e vai transformar a primeira letra depois do set em minúsculo. Então dessa maneira que ele consegue achar os atributos, tá? Vamos só voltar para o nosso código aqui que a gente tinha antes. Então essa é o que a gente chama de injeção via setter. Outra maneira que a gente pode fazer a injeção é através do construtor. Então eu vou vir aqui, public, que se der quanto barra de espaço ele vai preencher para mim, triângulo, tá? E aqui eu vou ter um string. Tem outra maneira mais fácil que pode fazer, deixa eu queimar essa linha aqui, assim, ó, Ctrl 3, só digitar constructor, ele tem essa opção aqui, ó, generate constructor using fields, tá? Então dá ok e já vai criar para mim. A única coisa que ele vai criar como, quer dizer, não é que ele vai criar, eu poderia ter mudado lá, né? Na hora de criar, ele vai criar como private, vou mandar para público, e esse super aqui eu também não vou precisar, ok? Só para a gente ver o funcionamento, vou tirar o getter e o setter aqui, tá? Vou deixar aqui só tipo, meu método, tá? Vou colocar apenas tipo, vou chamar ele aqui para vocês verem. Então a gente vai criar um construtor público, vai comentar o get e o set, e vai ter que mudar aqui porque não tem um get tipo. E lá dentro do meu bin, vou ter que fazer de outra maneira agora. Então eu vou deixar comentada essa linha aqui, tá, para vocês terem o código de exemplo aí. E aqui, pessoal, tem outra tag chamada constructor arg, tá? Então um argumento de construtor, ok? E aqui eu vou colocar apenas vou colocar só
eu definir só um value para ele já vai saber, tá? Porque ele só tem esse construtor mesmo, então eu vou colocar aqui retângulo, triângulo retângulo. Ok? Então a gente definiu o construtor lá e aqui a gente passa o valor para o construtor através dessa tag constructor_arg. Okay? Aqui eu acho que eu vou testar, não sei se, mas provavelmente eu defini só um valor para ele, como eu só tenho meu construtor só tem um parâmetro, então ele já deve funcionar. Então aqui a gente não precisa mudar nada. Runners, Runners, Java Application. Beleza, já funcionou, tá? Eu poderia vir aqui também definir um name aqui, né? Dizer para qual atributo que eu estou querendo definir isso aqui. Também vai funcionar sem problemas. Ok, Runners. E funcionou também. Ok, então essa aí é que a gente chama de injeção via construtor. Ok, vou voltar agora na injeção via setter, que tem alguns... Não, na verdade não é no construtor mesmo. No construtor a gente tem alguns detalhes aqui, ó, que a gente tem que observar. Então eu vou criar um outro atributo aqui do tipo int, que eu vou chamar de altura. Tá, então tem a altura do meu triângulo. Então desenhando um triângulo do tipo mais com altura, só mudar a mensagem aqui, tá? Mais altura. Ok? Aqui, se quiser, a gente até pode definir os getters e setters também, mas ele não vai usar, tá? A gente está passando como injetando aqui via construtor, então ele não vai pegar os getters e os setters. Beleza. Então vamos lá agora, vou deixar esse construtor aqui por enquanto, aí vou criar outro. Então Ctrl 3, já está na primeira opção ali. Aqui eu falei para vocês que eu posso mudar para public, ó, aqui embaixo, tá? Com o tipo e a altura. Ok, só vou tirar esse super daqui. Então a gente tem dois construtores agora. Ok, se eu for lá ele vai continuar funcionando normalmente, ele vai passar só, se eu mandar rodar aqui, eu estou chamando o construtor que tem um argumento só. Tá? Então ele vai setar o tipo, mas não vai setar a altura. Estou pegando a altura padrão mesmo. Okay? Mas eu posso vir aqui agora e definir, copiar esse aqui, vou definir outro argumento para o construtor. Então o name dele vai ser altura. Okay? Lembrando que eu não sou obrigado a colocar isso aí. E o valor dele eu vou colocar 20. Ok? Então vou mandar rodar novamente. Java Application. Ok, então agora pegou os dois, né? Desenhando um triângulo do tipo retângulo com altura 20. Eu setei, então ele chamou esse. Tiver aqui, ó. Vou colocar um breakpoint aqui nesse construtor com dois argumentos. Aqui vou dar um botão direito, debug as Java Application. Tá? Então ele vai chamar, tá vendo que ele está caindo lá dentro daquele construtor com dois parâmetros. E funciona normal. Ok? Só para a gente entender uma coisinha aqui agora. Aqui, pessoal, a gente está passando um valor string para ele, tá? Mas ele consegue entender que o segundo argumento é um argumento do tipo int, vai lá e converte. Ok? Vou fazer um teste aqui agora, que vai ser o seguinte. No triângulo, vou criar outro construtor. Então, Ctrl 3, pegar essa primeira opção e vou desmarcar o tipo aqui, vou gerar só para altura. Então a gente tem três construtores, um só com o tipo, um com os dois, um só com a altura. Ok? Então eu quero tentar agora chamar esse construtor aqui, tá? O construtor que define só a altura. Então eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Vou comentar esse aqui, tá? O construtor que eu passo parâmetro do tipo. Vou deixar só um argumento que é a altura. Ok? Então nossa intenção é chamar esse construtor aqui. Vou salvar aqui e vou rodar. Então aqui Runners Java Application. Tá. Desenhar um triângulo do tipo nu com altura 20. Ah, tá, beleza. É o seguinte, pessoal, só pra gente ver o funcionamento, tem que tirar esse... Se eu definir o name pra ele, tá, ele vai funcionar normal. Agora, se eu definir só o value,
tá? Então o que vai acontecer? Pra gente isso aqui é um número, só que o que ele vai fazer? Ó, Runness, Java Application, ele fez isso aqui, ó, desenhando um triângulo do tipo 20, tá? Então ao invés de ele pegar, setar a altura, ele setou o tipo. Por quê? Para ele, inicialmente, ele vai entender isso aqui como uma string, tá? Então ele vai chamar esse construtor aqui, o do tipo, tá? Então uma das maneiras de resolver, que eu acabei mostrando sem querer aí, seria a gente definir um name para ele, né? Então o nome é altura. Ok, vamos rodar novamente. Ok, ele já vai funcionar. E outra maneira também, ao invés de definir uma altura, eu posso definir um type para ele, tá? Um type aqui, ó, chamar de int, tá? Aqui como é int, é assim, se fosse uma string, eu teria que declarar inteiro, tá? Java.lang.string, ok? Lang com n. Mas nesse caso, como ele é um primitivo, eu declaro só dessa maneira aqui, tá? Então, se eu rodar, ele também vai conseguir pegar para mim o construtor que eu estou querendo, ok? Já funciona também. Outra coisa que eu posso fazer ainda, tem um tempinho, é o seguinte: vou voltar, deixa eu dar uns Ctrl Z aqui, vou voltar naquele código que a gente tinha os dois construtores, tá? Vou tirar isso aí. Deixa eu ver uma coisa, acho que se eu inverter aqui, dar um Ctrl X, vou colocar esse antes, tá? Acho que como a gente está definindo o name, ele vai funcionar normalmente já. Java Application. Beleza, funcionou, beleza. A gente definiu o name para ele. Mas se eu tirar o name, ele não vai funcionar pelo seguinte: ele vai tentar pegar isso aqui como string, ok, e vai tentar transformar isso aqui num inteiro, então a gente vai ter problema. Então você vê aqui, ó, Runness, Java Application, a gente teve algum tipo de erro aí, tá? Beleza, tá? Enfim, ele gera algum erro aí, dá problema. Então uma das maneiras de resolver é a gente usar o name, ou a gente pode também usar um atributo aqui chamado index, tá? Então vou dizer que esse aqui é o índice 1 e esse aqui é o índice 0, ok? Então mesmo estando na ordem inversa aí, se eu rodar, ele vai funcionar normalmente, já vai entender. Okay? E nesse caso aqui o type não resolveria, né? Será que resolve? Pensei que o type aqui como um inteiro não ia resolver, mas vamos ver. Então esse type aqui seria int, esse type aqui java.lang.string. Salvar, rodar. Beleza, também funciona, tá? Então são algumas maneiras aí pra gente tomar cuidado com que ele consegue transformar, tá? Mas a gente definir só o value para ele pode dar uma confundida. Então a gente define o name também, em alguns casos o type pode ajudar, em alguns casos o index ajuda também. Então são algumas maneiras da gente trabalhar aí. Ok, pessoal, acho que por essa aula tá bom. Vou gravar mais uma aula só por hoje. Depois a gente vê um pouco a questão da a gente fazer injeção de objetos mesmo, tá? A gente vai criar outro objeto, vai colocar uma referência dele dentro da classe triângulo e ver o funcionamento disso aí. Ok? A gente começar a ver um pouco mais das reais vantagens do Spring, tá? Como a gente tá vendo aqui, a gente não mexeu mais nada aqui na nossa... A gente continua só pegando o nosso triângulo, entendeu? E cada vez ele tá vindo de uma maneira diferente pra gente, entendeu? E a gente está mudando algumas coisas aqui, mais para ver os exemplos. Mas se tivesse essa classe já pronta desde o começo, a gente estaria mexendo mais em arquivos XML sem precisar mexer no nosso código mesmo, tá? Isso já seria também uma das vantagens, né, do Spring. Tá ok, pessoal? Então um abraço e até a próxima.